Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. E o tema de hoje, aproveitando as vésperas de eleição 2022, nós vamos discutir o absurdo da democracia. Ou, melhor dizendo, a era do delírio. Por que que nós resolvemos fazer a live, né? Às vésperas, inclusive, do nosso processo eleitoral, até num posicionamento político muito claro da nossa parte. Gente, parece que ficou institucionalizado o delírio. A gente assiste programas eleitorais, o grande debate de ontem, onde tinha gente mandando o padre para o inferno, que coisa mais legal, gente. E é muito curioso que a última coisa que a gente vê na esfera política são projetos. As pessoas estão muito fora da realidade, elas estão vivendo de narrativas de fantasia, né? Onde o ódio, a raiva estão associados. E isso é muito assustador. Gente, e para a gente poder fazer a nossa live de hoje, nós convidamos, né, a psicóloga Ayla Campos. Bem-vinda, Ayla. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui. E o professor Léo Tondato. Mas isso acontece aqui? Oh, bom dia! Bom dia. Infelizmente, professor, está acontecendo todos os dias. Particularmente, eu defendo que qualquer ser humano, eu defendo liberdade política, liberdade ideológica, acho que cada um pode ter seu posicionamento político. Você pode ser de centro, de esquerda, de direita. Mas, galera, a gente está vendo pautas narrativas em cima de fantasia. A galera rasgou a realidade. A gente não está vendo as pessoas, sabe? É curioso quando de repente a gente vê um padre que não tem nada de padre, um político que desconhece a realidade socioeconômica do seu povo. Ou pior do que isso, você não apresenta uma linha de um projeto sobre economia. É muito curioso isso, né? Deixa eu começar botando fogo no parquinho aqui com a nossa querida Ayla. Ayla, por que que a gente está vendo esse delírio institucionalizado e ainda mais na política, né? E é curioso que a gente vê fantasias, a gente vê mentiras, né? O pessoal fala muito de mentira, mas e aquela fantasia que não tem nada a ver com a realidade? Como é que a gente pode olhar isso aí? Bom, a gente está falando sobre um cenário político que vem sendo construído há anos, né? Nós achamos que é um boom que aconteceu agora, e nós pensamos que isso é uma coisa muito recente, mas na verdade ela é uma construção que vem sendo feita. É o distanciamento, né, da população com o termo política, né? Ao longo do tempo a gente foi acreditando que política era uma coisa muito ruim, muito chata, muito difícil de entender, e aí esse distanciamento com esse processo político vai distanciando o povo, né, dos seus governantes, e aí se torna esse circo, né, que a gente vê hoje em dia, que é para atrair o povo de volta para esse tema, mas de uma forma mais jocosa, mais, né, brincante, mais estardalhosa, assim, que chega ao nível do absurdo, né? Então, hoje a gente vê um nível de política que faz de tudo para agradar o povo e para atrair atenção. E a gente, por exemplo, tem um boom das fake news, né, ultimamente, que é esse povo nessa produção constante de conteúdo para a população, e um conteúdo mentiroso, um conteúdo, assim, projetado para conquistar o leigo. E aí acredita-se que o leigo é aquele que não gosta de política, e muita gente acabou não gostando de política ao longo do tempo, né? Nós vemos esses últimos 4 anos aí de um governo muito tempestuoso, mas a gente já vem de alguns outros governos que eram complicados, e aí funda-se nesse lugar a vontade, né, de ser aquele centro das atenções. É como se ser um político, ser um governante, hoje em dia fosse muito um status social, e é, né, mas que também te dá um poder imaginário, né, que é como se você pudesse controlar as pessoas, controlar as coisas, como se a última palavra fosse importante. Aí funda esse lugar aí na fantasia, né, de produzir um monte de imagens, né, de símbolos necessariamente voltados para um público muito específico, mas que imagina-se que é a regra total, né, então, Deus acima de todos, por exemplo, a gente coloca quem é esse Deus, de onde esse Deus vem, como é que ele se relaciona com o povo.
Então, essa fantasia, ela é uma construção ao longo do tempo de poder, né? Essas relações de poder que a gente vem vendo na sociedade e que busca pregar e vender, e entregar e promover uma realidade que essa pessoa acredita que é a única, específica, real, verdadeira. E aí essa pessoa embarca nesse lugar e acredita que todo mundo deve vir junto. E é cruel, né? Com quem não se enquadra nesse padrão. Maravilha. Aí lá, professor Léo Tondato, tem um cenário muito curioso. Ela entrou aqui falando de fake news. Para mim, pessoalmente, né, a gente tem visto aqui nos últimos 4 anos, e esse não é um fenômeno só da política, é das redes sociais, né, a produção maciça de conteúdos falsos, conteúdos mentirosos, que são, inclusive, muito projetados socialmente por robozinhos, né, tem uma fábrica de robôs aí mandando para Deus e o mundo aí, né, fake news. Mas o mais curioso desse fenômeno, né, não é existir a fake news, que eu acho que desde que o mundo é mundo, né, a gente tem boatos, a gente tem fofoca, a gente tem maledicência, desde que o mundo é mundo. Isso não é novidade, não. O problema todo é que muita gente perdeu aquele filtro de consciência, de sacar que aquilo é um conteúdo difamatório. Muitas das vezes eu tenho lido vários materiais, né? A gente é bombardeado hoje com esses conteúdos, né? E o que me chama a atenção é que batendo um olho rapidamente, você fala, cara, isso aqui é notícia falsa. É, o pessoal te manda coisas totalmente infundadas, notícias falsas, né? Que se a pessoa tivesse um mínimo de consciência crítica, ela falava, não vou reproduzir isso aqui não, que isso aqui é bobagem. Né? A exemplo, né, as notícias que nós tivemos sobre a vacinação, que foram muito disseminadas, né, falando que tem chip na vacina, que a vacina é um projeto alienígena. Aliás, o que eu vi de coisa sendo repostada e sobre vacinação, né, inclusive dentro desse mote, entre aspas, cristão, que acho que isso não tem nada de cristão, tanto é que nós estamos aí no final da campanha de vacinação contra a poliomielite, o Brasil não vai cumprir meta, nós vamos, infelizmente, assistir o retorno da poliomielite por causa de uma ignorância extrema. Que acho que isso não é papel de quem se diz cristão, isso não é papel de quem se diz político, isso não é papel de quem se diz conservador. Até porque essa pessoa está cometendo uma atrocidade com os próprios filhos, para não falar que ela vai ter que carregar problemas depois, se acontecer na família dela, né, que ela nunca pensou que poderiam acontecer. Ou seja, tem que conviver a vida toda com uma pessoa inválida porque não vacinou, por ignorância, né? E aí me chama muita atenção, professor Léo, né? É como a política embasa isso, como a religião embasa isso e como muita gente vai na onda disso sem um mínimo de consciência crítica. Sabe, aquela coisa assim de filtro, fala, cara, isso aqui não é fato, eu não vou disseminar isso aqui não, porque é ruim. Né? Eu, como cristão, vou estar fazendo mal para minha família, para os meus filhos, né? E hoje, pelo contrário, a gente vê essa onda aí no meio esotérico, né? Porque vai alterar chip, porque você tem que fazer uma onda energética da cura quântica para não alterar o chip da vacina. Cara, que delírio é esse, professor Léo, que a gente está vendo institucionalizado na sociedade? Uhum. Exatamente. E que não há, Jorge, um discernimento dessa enxurrada de informações e de notícias, né? Ela falou dessa questão do poder, e perceba, um poder muito baseado num argumento de autoridade, né? Então, o meu líder religioso falou isso, o meu líder, quer dizer, sempre embasado numa fala do outro e num poder. Ou nós podemos pensar aqui, criticamente, num abuso de poder, né? O autoritarismo não seria tanto autoridade, porque eu acho que a autoridade que presta não ia se permitir a isso, né? A Não, gente está falando de um autoritário, né? exatamente, né? E que impõe, né? Veja bem, essa imposição, ela
ela é curiosa porque ela vem num verbo imperativo, ou seja, na forma de uma ordem. E aí se fortalece esse autoritarismo, né? Entendeu? Colocado na forma de ordem. Então, faça. Né? Mas faça sem uma reflexão daquilo que está fazendo, sem uma retomada, né? Nós falamos aí há algumas lives atrás sobre a consciência, né? Sem uma reflexão consciente daquilo que está fazendo, ou seja, reproduzindo. E aí vão se tornando práticas sociais que, de tanto serem produzidas e reproduzidas, vão se legitimando. É aquela história, né, que a própria filosofia já falava isso, uma mentira recontada 1000 vezes torna-se uma verdade. Né? E nós estamos assistindo isso com todas as forças na atualidade, né? Mas o que está me chamando muita atenção, né, Ayla, Léo, é o tanto que as pessoas compram essas histórias como verdades absolutas e caem nessa pilha de até brigar, sabe? Esses dias eu assisti uma briga cabal entre pessoas totalmente desnecessárias dentro do núcleo familiar, sabe, por causa de reprodução de fake news. E aí, onde eu sempre falo, dentro do contexto da saúde mental, quem é o doido da história? Dom Quixote, que realmente está surtado, tem delírios lá, né, psicóticos, ou Sancho Panza, que o segue? E aí, Ayla? E aí, Léo? Quem que é o doido da história na nossa atualidade? É o político, é o líder religioso que está surtado, ou aquele que está pedindo voto para esse cara que está surtado, reproduzindo o surto como verdade absoluta? Acho que. Vou lá, hein, Léo? Acho que a gente está falando dessa relação, uma troca, né, de uma relação de loucos para loucos, né? Só os loucos sabem, já diria Charlie Brown. Mas, assim, é uma Adorei a construção, Charlie Brown. é uma construção muito constante, sabe, dessa relação de loucura. A gente está falando de extremismos políticos, né? A gente está chegando num ponto em que esse lugar extremo de identificação, né, daquele outro que fala o que eu penso. É basicamente isso. Então, é uma legião de pessoas que começam a concordar com o que o grande louco fala, né? E aí se fala muita coisa. Falar é muito fácil, falar é uma coisa muito simples, né? Falar é uma das funções que a gente exerce ali na infância. Então, falar é muito fácil. E falar é uma coisa que foi muito feita ultimamente. Falar tudo que deve, não deve, pode, não pode, é real, não é real, é fantasia, não é. E aí o outro se identifica. Nesse lugar de extremismo político, a gente vê um tempo de um lugar sem identificação com autoridades, assim, com se identificar com o eu maior, por exemplo, a gente começa a encontrar isso em qualquer lugar, desde que esse lugar esteja falando muito. Então a gente encontra candidatos que falam mesmo, e o slogan é eu falo mesmo, então eu sou autêntico, eu sou diferente, venha comigo porque eu trago a inovação. E aí a gente vem de um lugar em que o povo estava muito afastado dessas questões políticas, principalmente porque a política nos últimos anos vem se tornando uma coisa mais distante em termos de fala, de acesso mesmo, então são termos muito difíceis do povo estarem acessando e falando, eu não quero saber sobre isso. Chega alguém que fala rasgado, né? Fala o que der na telha, joga a pedra literalmente, e vem os seguidores para poder também jogar a pedra, né? É uma coisa que está muito calcada na nossa sociedade, né? Então a gente vem tendo um boom de falas muito racistas, muito preconceituosas, muito ofensivas, e que muita gente concordava, queria dizer há muito tempo e não dizia, e aí chega um grande líder que fala. Então, se ele fala, por que eu não posso falar? Essa identificação gera esse grupo massivo, né, nesse lugar de extremismo. E aí se fundam os lugares de extrema lealdade, quase, né, esse político aí, que beira a insanidade, né, mas se a gente pensar bem, não é só essa loucura, né, é um pouco dessa construção que a gente tem, que é preconceituosa, que é racista, que é classista, né, então a gente chega num lugar que é muito mais profundo, né, num buraco Sim, mais fundo da que é sociedade. homofóbica, que é sexista, né, se a gente for olhar, infelizmente, a gente está vendo extremos muito gritantes em todas as áreas, né, muito bem colocado, né, hoje a gente está vendo violência de gênero,
E o curioso disso, que as pessoas esquecem que hoje, né, homofobia, as pessoas esquecem que nós temos aí uma legislação que foi construída nos últimos 30 anos, que tipifica, inclusive, toda essa forma de assédio e de violência como crime. Então, é aquela coisa que a gente já debateu também em algumas lives para trás. Hoje o cidadão pode falar? Pode, mas ele responde judicialmente por aquilo que ele fala. Né? E de novo, né, Léo? Agora jogando para você. Quem que é o doido Uhum. da história? Porque é muito bonitinho você ter um doido uma hora aí que tem imunidade parlamentar falando bobagem. E desculpa o que eu vou falar. E o torto que reproduz isso aqui, que não tem imunidade parlamentar, que roda no final. Que a corda sempre estoura para o lado mais frágil. Né? E aqui a gente vê a loucura da inexistência de autocuidado. Até porque, independente de ideologia, você não pode ser criminoso. E o que a gente está assistindo hoje são pessoas em atitude criminosa, inclusive se traduzindo de discursos aí que não tem nada a ver, né? E esse crime, ele está plausível, inclusive, de responsabilidade jurídica. E aí, Léo? A pessoa se coloca em risco e coloca o outro em risco, né? Ela falou desse extremismo, e que me veio à mente, pessoal. Primeiro, uma posição de uma unilateralidade da consciência. Sim, na realidade arquetípica que Fies traz isso, Jung traz isso, dizendo que são doenças graves. É onde começa toda doença mental. E o risco que isso traz, né, Jorge? Sim. Né? E o que acontece? Esse extremismo leva, então, a um falso self. Né? E aquele discurso que parece tão organizadinho, que parece tão bonitinho, ele tá falando o que eu falo, parece brilhar, mas não brilha, não. Eu pensei que era uma joia rara, mas era bijuteria, Jorge. Ayla, e agora? Lembrei da nossa saudosa Elis Regina no Falso Brilhante, né? Exato. Se der errado, a gente tira. Infelizmente, a gente chega num cenário muito caótico, onde a gente percebe que a religião não estrutura mais a paz do ser humano. Né? Hoje, religião é guerra, é dinheiro, é mercado, é lucro. Né? E a política, a última coisa que ela está preocupada é com a economia. Né? A gente está vivendo declaradamente a era do delírio. Né? A gente não vê o pessoal querendo discutir o principal. Nós temos aí 80% da população endividada. Né? O Brasil, né? Eu acho muito legal o discurso do agronegócio, que é a locomotiva do Brasil, maravilha. Mas cadê a logística para pegar o excedente dessa produção feita no Brasil? Se a gente pensar, o lixo que é produzido, se a gente for num Ceasa hoje, pegar o refúgio do Ceasa, você sustentaria metade de uma cidade que está passando fome. Né? Cadê a lógica das coisas, né? A locomotiva do Brasil, a turma do agro, vamos cuidar de quem está passando fome, sabe? Que você vai jogar fora metade do que você está produzindo de alimento. A gente não vê, sabe? Coisas básicas que podiam ser pensadas e desenvolvidas. Né? A galera está preocupada, sabe? Com coisas que você fala que é assim, meu pai do céu. Né? Como é que essa pessoa está defendendo esse discurso, né, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade? E eu acho muito curioso, né? O Jung, no Civilização em Transição, quando ele vai fazer um estudo mais profundo do nazismo, Marie-Louise von Franz também faz isso, né? Eles vão mostrando um fenômeno de participação mística, que ele puxa até do Levi-Brun, né, do antropólogo, falando do rebaixamento da consciência, da chegada de forças instintivas muito fortes no ser humano. E aqui eu vou abrir outro tema para a gente fazer mais uma rodada de questionamentos, né? Onde, de repente, nessa força instintiva, a gente assistiu muito isso na ascensão do nazismo, né? Na ascensão do fascismo em toda a Europa, até aqui no Brasil. Né? Você fundiu
claramente fantasia, o delírio, o ódio, a raiva, a insatisfação. E a gente teve a Segunda Guerra Mundial a partir daí. É muito curioso que, na atualidade, a gente vê a mesma coisa estampada, e não é só aqui no Brasil, é no mundo. Até porque esses extremismos estão aí, né? A gente está vendo. E eu defendo o que poderia ser até um conservadorismo, mas não essa coisa que a gente vê, que de conservador não tem porcaria nenhuma, porque não tem estrutura. A gente vê um discurso de fantasia e ódio. Né? A gente não vê as pessoas falando de realidade. Seria muito legal se a pessoa estivesse defendendo de verdade valores. E não é o que a gente está vendo. Tá? E aí, gente, como é que a gente faz com essa fantasia vinculada a ódio dentro disso que a gente está discutindo, dessa era do delírio, né? Desse absurdo que a gente está chamando de democracia? E aí, Ayla, Léo? Olha que interessante. Vou puxar aqui uma coisa. É óbvio que eu vou trazer algum deus, né? Não teria como não trazer. Vamos de Daemon hoje? Os Daemons gregos? Vamos. Nós temos um Daemon que eu fiquei sabendo que você estava com saudade dele, Jorge. Lá vem. Lá vem. Um tal de Pseudo, ou as Pseuda, né? Que é a personificação das mentiras e das falsidades. Olha só quem era a companhia, o grupinho. Apate, o engano. Ate, a ruína. E Dolos, as artimanhas. Né? Então, eram odiadas e marginalizadas pelos homens. E que agora, tá? Por uma híbris da mentira, uma híbris de um pseudo, nós temos, então, enquanto Nêmesis, um ódio sendo executado. Há quantos mil anos isso foi escrito, por gentileza? Foi escrito ontem? Foi depois do debate que alguém escreveu um negócio desse? Eu acho que saiu no Twitter, Jorge. Pós-debate. Isso. Foi meme. Quantos mil anos isso está aí? 2000 e... Mais de 2000 anos. Olha quanto tempo. Olha quanto tempo histórico. E é muito curioso que essa pessoa que é o pseudo padre, né? Padre, ô padre, abraço pra você, né? Aí o cara ainda tem cara de pau de falar de ser cristão. Eu acho isso tão bonitinho. Oh, meu Deus, o que a gente faz com o pseudo padre que não segue o Novo Testamento? Não sabe o que é amor ao próximo, não sabe o que é empatia. O que a gente faz com um político que desconhece a realidade do seu povo? Sabe, que você vê que ele não tem projeto nenhum para a economia. É só ataque, é só cortina de fumaça, é só incompetência. O que a gente faz com esses pseudos, Léo? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais pseudo-psicólogo, eu não aguento mais pseudo-padre, eu não aguento mais pseudo-político, né? Aí o pseudo é fácil, Jorge. Dá um pulo, assim, de ponta numa piscina infantil. Esse é o pseudo, sabe? É você ali permanecer no raso e se jogar de cabeça, né? Você vai se machucar, mas você vai molhar um pouquinho. O pseudo é você ter a percepção do pouco ali, do raso, do fácil, do rápido, né? E assim, são pessoas inteligentes, na verdade, se a gente parar para pensar. Imagina você se vestir de padre, falar como padre para uma população, um país que é majoritariamente cristão. É jogar uma cartada ali, sabe? Assim, puxar uma cartada, muito previsível, inclusive, mas que não tem conteúdo, não tem fundamentação. Tá, você é padre. E que mais? O que mais você tem pra gente, né? É literalmente essa fantasia que sai do indivíduo, de dentro dele, das crenças dele, que ele tem como realidade, e literalmente ele veste a fantasia. Isso é muito perigoso se a gente parar para pensar, porque daí a gente tem a fantasia, por exemplo, do padre, mas a gente também tem a fantasia do homem viril, que grita a milhões de pessoas que ele é imbrochável, né? E olha como isso é perigoso, olha as coisas que nós ficamos sujeitos a ouvir, né, a ver. E a mesma coisa são de pessoas que em algum momento vão tirar essa fantasia de dentro deles e colocarem como figuras de autoridade, né? Figuras de poder, que tem ali
está no lugar de machucar o outro, né? De subjugar o outro. E aí a gente perde a democracia. A gente esquece a democracia. Então, quando traz esse tema absurdo da democracia, quando a gente coloca absurdo e democracia na mesma frase, eu acho que a democracia vai se perdendo desse lugar, né? O absurdo vai corroendo a democracia e a gente vai virando, e aqui no Brasil bem específico, um circo, né, de horrores, para a gente poder ver todo tipo de situação em prol do quê? Do cidadão de bem, das riquezas. Quando vocês trazem para cá, por exemplo, o agro, eu acho muito legal falar sobre o agro, porque esses dias eu descobri que mais de 70% das coisas que nós comemos vem da agricultura familiar. O agro não me alimenta. Olha que interessante, sabe? O agro, ele não alimenta. Eu moro em Goiás, né? Então, para quem estiver assistindo, eu sou de Goiás, a gente é de Goiás aqui. E a gente atravessa campos de soja quando viaja. Campos gigantescos. E o óleo de soja está R$ 7 aqui, R$ 8. Isso é um absurdo, sabe? A gente olhar para esse lugar e falar, não, mas o agro tem muito agro aqui, a gente tem que valorizar o agro. Mas o agro valoriza a gente? Essa é a questão. Eu trago, né, e convido até quem é do agro a pensar nisso, o que a gente está fazendo com o excedente da produção que é jogada fora. Né? Se a gente parar para pensar que nós somos os maiores produtores de carne, de soja, né? E cadê, para onde é que está indo mais da metade dessa produção? Pelo menos um terço dessa produção, se não é para o lixo. E o desperdício que é feito com isso tudo. Será que a gente não podia ter uma estrutura de reverter isso para a população que está miserável, passando fome? Eu questiono muito isso. Estou convidando a locomotiva do Brasil a pensar nisso. Distribuição. Será que o cara fica mais pobre se ele pegar o que ele vai jogar no lixo, né? Porque ele não vai comprar mais uma Lamborghini no final do ano? E o que eu acho curioso é que tudo isso é discutido sobre um travestido padre, numa visão conservadora, num discurso que quer se dizer cristão, mas você não vê o preceito da caridade dentro desse discurso nem a pau. A gente vê celebrado o egoísmo, um fundamentalismo, a violência de gênero, a legitimação desse lugar que vocês trouxeram do autoritário sobre. A gente assistiu isso ontem no debate. O padre não tinha argumento para falar, né? Só fazer o quê, né? O tradicional ataque misógino, né? Não tinha autoridade, aí ele né, eu acho curioso, né? Que quando aperta, eu sou padre, eu sou autoridade. Mas por que a pessoa não se porta como autoridade dentro daquilo que ela se presta a fazer na vida? Léo, e aí a gente volta para os daimons que você trouxe, né? Essas figuras míticas da mitologia, né? Exatamente. De volta para o pseudo, né? Eu estava lembrando, eu gosto muito de documentários, sabe? E como um bom historiador, né? Também, é a segunda formação. Eu estava lembrando de uma série de documentários do History, do Discovery, falando sobre as questões dos ditadores em vários lugares do mundo. É interessante também a gente pensar que dentro dessa ótica extremista, o que ele faz? Ele se aproveita de um momento em que a nação está fragilizada e ele vai fazer uma coisa que é muito importante. Quem está falando dessas personalidades, como a gente falou, independente de ser centro, esquerda, direita, mas o culto à personalidade e o controle das massas. Isso está lá, na base de como criar um monstrinho. É curioso que dentro disso a gente vê o adoecimento da pessoa, um certo enrijecimento, e lá é o que me chama a atenção. Pegando o padre de exemplo aqui, né? Uhum. Eu podia pegar vários outros exemplos, mas ontem a gente viu essa cena, né? Meio bizarra, né? No debate eleitoral. Tenho vários amigos que são padres, convivo com eles muito bem, mas tem certas horas que o problema não é o cargo, né? Mas como uma pessoa se porta dentro do cargo que ela deveria estar vivenciando.
Não cabe mais no mundo, né? A gente fala de um padre fascista, né? A Inquisição ficou lá para trás, acho eu, né? Espero. E além do mais, quando você vai vendo a pessoa defendendo certas ideias, não, né, a belicosidade está legitimada na sociedade, que é isso que a gente está vendo muito dentro desse discurso político atual, né? Eu tenho direito de ser agressivo, eu tenho direito de ter arma, eu tenho direito de ofender os outros. Oi? Sim. E aí, como é que fica isso, né? O que a gente faz com o padre que nega o Cristo? Excelente, excelente. O que me veio agora um questionamento, será que a gente vai entrar, né, no mundo cinematográfico de Uma Noite de Crime, Anarquia? Tenho medo. Né? A gente mais ou menos já entrou, porque tem muita Né? gente aí que não respeita mais legislação, né? Tá? Se respeitasse o mínimo de legislação, e a primeira pessoa a desrespeitar a legislação são nós políticos que pegaram aquele programa nosso, que era o Ficha Limpa, e jogaram fora. A lei anticrime, a lei de corrupção, e jogaram fora. E nós vamos botar Lili de novo para fazer renovação política. Acho tão bonitinho quando você vê os mesmos candidatos que já estão aí há décadas, né? É o mesmo governador, é o mesmo senador, é o mesmo deputado. Oh, eu quero renovar, eu quero mudança, mas eu voto nos mesmos. Eu acho isso tão bonito. Que contradição a gente vê por aqui. É. Né? Esse é o slogan do novo programa da Rede Globo, né? O Brasil que eu quero, né? Uhum. E aí, ela... Se eu falasse o Brasil que eu quero, Jorge, eu ia ser cancelada. Com certeza. E a gente passa por isso. Mais do que eu já fui? Com certeza, Jorge. Com certeza. Ser muito cancelada. A gente vê esse lugar desse Brasil que eu quero, mas que Brasil que eu quero? O Brasil que eu quero é o mesmo que você quer, que a minha mãe quer, que a minha vizinha quer, sabe? Às vezes são Brasis completamente diferentes, né? A gente vê a concretização desse lugar, né, único. E a gente já falava sobre esse lugar, quando você traz, por exemplo, essa questão, eu lembro muito, por exemplo, quando a gente está falando sobre indústria cultural, né, que a Escola de Frankfurt vai falar um tempo atrás aqui para a gente, sobre esse lugar de massa, né, sobre esse lugar de produzir e de unificar um pensamento, mas não necessariamente um pensamento real. Às vezes é um pensamento que eu faço algumas pessoas acreditarem que é real. Né, esse poder de manipulação de vários níveis. E antes mesmo da Escola de Frankfurt, tinha toda a discussão, né? O próprio Civilização em Transição do Jung já trazia essa discussão. É muito curioso que tinha toda uma classe pensante pós-Segunda Guerra Mundial produzindo materiais para que se evitasse chegar de novo num fascismo, num fundamentalismo, numa disseminação de ódio irracional. A própria Escola de Frankfurt, se a gente for ler alguns textos, você vê isso muito pautado, inclusive por uma visão exatamente de não querer reproduzir o mesmo modelo, e que nós estamos reproduzindo assim, sem total consciência. Vamos que vamos, o negócio é ter ódio, né? Bora fazer a nova Santa Inquisição, bora botar os novos hereges na fogueira, né? E de vez em quando fazer uma pedofilia aí para distrair, né? Opa! Que delícia, né? Oh, e aí, Léo? Sabe o que eu lembrei agora? Estava até verificando aqui. Já que a gente já está, né, olhando, enfim, trouxe aí uns daemons para dar uma incrementada, um tempero, né? Vamos colocar uma tragédia também? Tem uma tragédia chamada Ajax, do grego Sófocles, tá? Olha só, ela é situada, essa tragédia, vamos ver o tempo histórico, tá? 445 antes de Cristo. Tá? Então, Ajax era um guerreiro, que ele só ficava atrás de Aquiles, né? Mas ele achava que merecia as armas do Aquiles. E outro foi honrado com as armas de Aquiles, que foi Odisseu, e Ajax ficou bem enfurecido. E ele quis matar, então, seus companheiros, os seus chefes. E a Atena, para impedir Ajax,
fez com que ele delirasse. Vejam bem, delirasse. E acreditasse que os seus companheiros eram um rebanho de ovelhas que estavam ali. Então, o guerreiro mata ali todo mundo, e aí quando ele percebe o seu engano, ele decide, então, se suicidar. E se mata com a sua espada. Fala, né? Bastante, né? Não, é legal que você está trazendo, né? E até me remota também, me joga de volta lá para o Aion, né? Estudo sobre a simbologia do si mesmo. Né? Porque também a gente percebe que no meio dessa estrutura, né, a gente vai vendo uma questão que o Jung discute muito, né, até dentro do contexto da psicologia da religião, que é a autoinflação, ou a inflação de ego. O Jung questiona muito isso do sumo bono, né, a bondade suprema, trazendo muito claramente que onde há muita luz também tem muita sombra. Nós temos assistido não só escândalos políticos de corrupção, mas escândalos religiosos terríveis. Eu acabei de citar aqui a questão da pedofilia, que muita gente não quer discutir. Os milhares de abusos que acontecem dentro do cenário religioso, e não é só católico, é protestante, é espírita. Né? Eu confesso que hoje eu tenho muito medo daquela pessoa que se diz cidadão de bem. Ah, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a gente vê que às vezes por trás dessa persona tem uma grande perversidade. E eu que vai achar divertido, né? Nas horas de folga, cometer pedofilia. Estou acima da lei. A gente vê casos horrorosos, né? Nos últimos tempos, envolvendo religiosos e grandes crimes, né? E o curioso é que dentro dessa era do delírio, a gente vê isso no discurso oficial, né? As pessoas querendo falar da luta do bem contra o mal, se colocando nesse papel de divindade, né? Que nem o Ajax lá, se achando merecedor das armas. Exato. Sem ter essa força, né, Léo? Sabe, o cara não, né, ele veste uma persona, mas ele entrou no papel dessa persona. Tá? Ele tem um ego inflado. E olha que o tanto que isso é adoecido. Até porque essa pessoa não vai nos procurar na terapia, ele não vai achar que ele tem problema, né? Ele vai se auto-boicotar, ele vai cometer suicídio, seja publicamente, né? Ele vai falar atrocidades, e aí a gente vai ver, inclusive, o cancelamento dessa pessoa coletivamente, porque essa pessoa vai ruir. E, gente, nós estamos falando de um Brasil que hoje tem uma legislação muito firmada contra toda forma de assédio, toda forma de discriminação. Você pode falar o que pensa, mas você não pode ser preconceituoso de forma alguma. E não é um candidato que vai ganhar A, B, C ou D que vai mudar a legislação. O Brasil foi preparado para ser um país mais evoluído, no sentido de respeito ao próximo, né? Isso é a nossa jurisprudência atual. Só que tem muita gente falando, não, bora que eu vou atacar, vou fazer qualquer absurdo, que tá tudo certo, né? E aí, Ayla? E aí que tá, a gente entra num lugar muito mais específico, por exemplo, das mídias sociais, né? Que a gente tem visto uma relação muito louca com esse lugar da internet, né? Que virou terra sem lei. E aí a gente vê esse lugar que não é uma terra sem lei, tem muitas leis, inclusive, para a internet, mas que é difícil ainda estabelecer ali um parâmetro, né? E a gente vê essa relação muito difícil, muito dolorosa, com eu posso falar o que eu quiser, né? Liberdade de expressão. Você tem que respeitar a minha opinião. E aí vem uma série de agressões, né? De cruzamentos muito dolorosos. Só que não é bem assim, né? Eu mexo com comunicação tem 20 anos, né? Como colunista de jornal, participando de, né? Entrevistado em programas de rádio. Uma das regras da comunicação, você tem liberdade de expressão, sim, mas a liberdade é responsável. Isso é uma das máximas da comunicação. Porque você vai responder judicialmente e socialmente por tudo que você produz.
né? E nesse discurso, eu repito, você não pode ser criminoso. Nós estamos falando de crime. Assédio é crime. Intimidação é crime. Humilhar os outros, ofender é crime. E aí, como é que a gente faz com isso, Léo? Exatamente. E aí, quando é crime, não, se isenta, né? Quer dizer, eu exerço os meus direitos dessa maneira, mas não olho também para os meus deveres, né? Nós somos responsáveis também pelo que falamos. Muito. Ô, cara, cada live que eu tenho, você tem que justificar as coisas que a gente fala e fundamentar isso, né? Ideologicamente, socialmente, pessoalmente. Né? Parece que essa responsabilidade se dissipa, então, né? Não, mas... Ou eu sou tão grandioso, o sujeito é tão inflado, né? O grande risco é, como se diz, da inflação, que ele está acima de tudo, acima das leis, né? Só que aí ele cai no bom e velho crime de Ícaro, de não respeitar os limites. E a gente tem assistido muita gente despencando lá de cima, né? Até E que há duas dói, viu? semanas atrás a gente assistiu uma cena horrorosa de um homem de bem, um conservador social, que estava humilhando uma moça que estava na fila da sopa, né? Uhum. E o que eu achei muito curioso, parabéns para a turma do Anonymous, né? Eu sou fã desses caras, pegaram toda a ficha podre do cara e jogaram nas redes sociais para a gente conhecer quem que é o homem de bem, né? Uhum. Um cara que pegou lá apoio emergencial, um dito empresário que não recolhe imposto, sonegador, né? Totalmente caloteiro, né? Que se presta a intimidar uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade por questões de ideologia. Mas o mais bonitinho, depois a gente vê ele num outro vídeo pedindo perdão para a sociedade, né? Do agressor que ele se posta publicamente, né? E aí, Ayla, o que, que a gente faz com a criatura dessa? Que procurar terapia o cara não procura, não, né? Ai, Jorge, você entrou num lugar tão bom agora, tão específico para a gente falar, que é o quanto as pessoas têm usado dos adoecimentos mentais para fazer atrocidades, né? Do quanto as pessoas têm utilizado essa coisa de, ai, fulano é esquizofrênico, para poder fazer o que quiser, como se isso fosse dar uma imunidade para essa pessoa, né? E aí vira uma bola de neve aqui no Brasil, por exemplo, né? De pessoas que agridem motoboys, de que discutem com pessoas, de que ameaçam pessoas, de que cometem estupros e depois alegam, não, é que eu tenho um problema mental, desculpa. E a gente cai numa mazela, né? Porque sempre a gente questiona sobre essas pessoas, esses políticos. Ah, ele é louco, ele tá falando isso porque ele é louco. E às vezes a pessoa é simplesmente mau Mas por que, que caráter. esse louco não procura terapia, né? Por Por que, que que a esse família louco não vem pra não cá pro conduz? consultório? Por que esse louco não senta na minha É. frente pra gente conversar 50 minutos? Porque dói, são 50 minutos dolorosos. Vir pra terapia é você entrar em contato, por exemplo, com a sua sombra. Imagina a sombra dessas pessoas, como deve ser. Ah, mas essas pessoas. Mas é tão lindo. Cadê o Ion aqui, a discussão do Ion, né? Uhum. Das obras completas aí, né? É muito curioso porque essas pessoas, elas não veem a própria sombra. Elas são sumo bonum, né? Elas são a essência da gostosura do universo, né? Eu acho que aqui, Léo, vou roubar seu lugar aqui. Eu lembro também do Midas, né? Opa, Que tudo pode que ele tocar. tocava virava ouro, né? A grande inflação de ego, né? Acho que é um dos mitos que mais fala de inflação de ego, né? E ele morre de sede e de fome solitário, né? Sim, Os próprios narcisos. Sim. exato. E aí eu Ele é lembrei tão de um... gostoso, ele é tão imbrochável, ele é tão imbrochável que até a esposa dele faz carinha de nojo na hora que vai dar um beijo. Ah, E aí eu lembrei de um pequeno trecho de uma música do Leandro Sapucaí com Marcelo D2, chamada Numa Cidade Muito Longe Daqui. O próprio título já fala, né? Porque tem homem da lei que vira homem mau. Quando ele vem para tirar, quando ele caga no pau, quando ele vem para salvar e sai matando geral. Então, né?
E é curioso esse lugar dessa pessoa que se diz de bem e que é perversa com os filhos, que espanca a esposa, que não escuta filho, que é tirana com a vida. E o mais curioso disso, gente, nós estamos na era da transparência. Sabe, ontem nós estávamos num evento, não consegui assistir todo o debate, fui ver alguns trechos agora na parte da manhã. É muito curioso que a sombra das pessoas está estampada. Sim. Eu assistindo o debate, dá para ver na cara quem está mentindo, quem está dissimulando, quem está com meia verdade. Aí passando aqui na entrada da clínica, passei por um senhor, ele vendo alguns trechos também, até parei para cumprimentá-lo, bom dia. Falo, rapaz, eu fico triste. Olha o comentário do nosso usuário, pai de um paciente, agora de manhã cedo. Você ouviu o debate? Rapaz, eu assisti, eu fiquei triste. Eu falei, por quê? Tá pior que luta de MMA, é só pancadaria e você não vê proposta nenhuma. E é muito curioso esse lugar que nós estamos, né? E como é que nós, na sociedade, legitimamos isso? E aí, Ayla, Léo? Atacar é mais fácil do que propor novas mudanças, né? A gente vê um movimento, por exemplo, histórico, científico, de que é muito fácil criticar a obra do autor anterior, mas e propor uma diferença, uma mudança? E aqui a gente está tentando falar sobre isso, construir novos pensamentos, mas cada um aqui estudou para caramba, para falar um pouquinho aqui, né? Para a gente ficar 1 hora falando isso aqui, a gente estudou muito. E essas pessoas, elas entendem que estudar, por exemplo, é muito mais complicado do que atacar. Atacar é tão fácil, sabe? É tão E eu diretivo. falo muito claramente, Ayla, ataque é a arma dos covardes, né? Porque eu acho que você deve ter crítica, mas que sejam críticas construtivas, que tragam até as pessoas a reflexão, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? A gente está questionando os absurdos da nossa atual democracia. Então a crítica é bem-vinda. Só que o que a gente vê é o assédio, não é a crítica, né? E eu falo que o assédio é a arma do covarde. E aí, Léo? Exatamente. É o assédio, é uma coisa. 10 minutos, Jorge. A coerção pelo medo, né? Fobos e Demos estão aí rindo à toa, né? Porque tá boa coisa para eles. Sim, é covardia no mais absoluto grau. Exato, exatamente. Então, Porque eu queria ver essa pessoa tão corajosa ter força de fazer isso pessoalmente, cara a cara. Na maior parte das vezes a gente não vê. E aí, Léo? eu lembrei, e vou citar aqui, eu citei em uma outra live, não lembro agora qual, o Girard com o bode expiatório, Sim, né? René Girard. Exato. E a outra também, que eu acho que é um novo terror, né? Um novo pavor, um novo medo, é um livro dela Cortina, Aporofobia, Aversão ao Pobre. Ferrou, né? Porque nós estamos num país subdesenvolvido, Exato. né? Aonde a gente for, nós vamos ter pobres intelectuais, pobres de espírito, pobres de humanidade, pobres de cristianismo. Ferrou, né, Léo? Ferrou, Eu exatamente. vou em condomínio fechado, que a última coisa que você vê lá é uma miséria de afetividade tão gigantesca. Ô, céus. E aí a eleição desse, desse indivíduo, dessa coisa, porque é claro que alguém precisa ser um problema, alguém precisa ser atacado, né? E aí você elege, olha só que bonitinho, você elege algo, um grande mal, né? Mal aí, nós temos a obra Mal, o lado sombrio da realidade, né? Então você elege um grande mal, perceba que isso é pautado também numa luta de um bem contra o mal e num delírio também, né? De que o bem há de vencer. Qual bem está falando? Qual mal nós estamos falando? Tá a volta do Ion aqui, né? Gente, estamos entrando nos nossos minutos finais. Vou pedir para a nossa querida Ayla as suas considerações finais, professor Léo Tondato também. Bom, eu acho que a gente conseguiu trazer muita coisa aqui,
Daria para a gente falar por horas, daria, assim, temas incríveis para serem ditos e que eu fico muito feliz de saber que estamos falando sobre isso, de que a gente está trazendo isso para a roda, que a gente está conseguindo falar sobre isso mesmo, né? Então aí que vem eleições aí, pessoal, votem com consciência, tragam para vocês um pensamento legal sobre isso. Tenham noção de quem são seus candidatos, não é só o presidente que a gente está votando, presidente ou presidenta, mas a gente também está votando para deputado, a gente também está votando para outros cargos que são também muito importantes, e lembrar disso. E falar sobre isso, sim, política não é difícil, não é complicado, não é distante, porque tudo é político, então a gente precisa falar sobre isso. E é isso. Maravilha, magnífico, né? Professor Léo? A psicologia, ela é política. Né? Acho que é importante nós pensarmos nisso. E tenta conhecer as propostas do seu candidato, da sua candidata. Né? Eu acho que é importante essa reflexão crítica. Tá? Isso não é difícil, se conheça também. Eu vou fechar de novo com essa mesma música que eu falei do Leandro Sapucaí. Chega de ser subjugado, subtraído, subbandido de um sublugar, subtenente de um subpaís, subinfeliz. Obrigado. Maravilha. Galera, eu vou aqui abrir meu voto, tá, para vocês. Eu não voto em agressor, eu não voto em candidato que não tem proposta para a economia, eu não voto em gente imbecil, que não tem proposta, só tem raiva. E, por gentileza, não seja tão idiota quanto eles. Porque se você tiver um projeto político de legitimar a agressividade, das duas, uma. Ou você está tão adoecido espiritualmente quanto o agressor que você legitima no poder, ou você é um tremendo do masoquista que adora apanhar. Então, por favor, pensa muito, né, na hora no seu voto. Vamos fazer renovação política. Está na hora da gente tirar muita gente antiga que está aí, e em especial os agressores, as agressoras desse cenário político brasileiro e religioso. A gente tem que ter um país de respeito. Nós temos uma legislação que hoje cobra isso. Então, por favor, não seja idiota, não seja criminoso, né, de legitimar a violência na sociedade. Faça bom uso do seu voto. Vote em pessoas de paz, pessoas com projeto. Valeu, gente!